Entre 1500 e 1880, 5 milhões de negros foram trazidos para o Brasil. Coisas, pessoas, escravos da cana-de-açúcar, do pau-brasil, do ouro, do gado, do cacau, da borracha. Onde houve escravidão, surgiram quilombos. Resistência e luta pela liberdade. Hoje, mais de 3 mil comunidades reivindicam seus direitos quilombolas. Territórios negros, identidades brasileiras. No sul do Brasil houve escravidão, opressão, luta. Nas fazendas de gado, no caminho das tropas, na Guerra do Paraguai, nas cidades do litoral existiram quilombos. Excluídos pela cor, pela raça, pelo jeito. Insistem, vivem. Cultura, identidade, territórios. Lutam com a força dos antigos. Permanecem, insistem, existem. Aldeia, Campina dos Poli, Fortunato, Invernada dos Negros, São Roque, Valongo. Em Santa Catarina, existem quilombos. Chama-se Pedra Branca, é São Roque, né? Pedra Branca. Aqui a gente conheceu toda a vida por Pedra Branca, depois o padroeiro agora é São Roque. Então uns tratam Pedra Branca, outros tratam São Roque, mas é uma coisa só. Você, né, que o pai falava para nós, né, a mãe, que os avós deles saíram da escravidão da serra, lá onde eles moravam, né, que estavam no poder dos senhores lá. Então, para escapar da escravidão, eles fugiram para cá pela trilha da zona anta, né? Da anta e de outros bichos por aí. E foi como eles vieram para cá para habitar aqui e formar uma comunidadezinha aqui, né? Aqueles pai contava para mim, eu conheci meu avô, mas quando meu avô faleceu eu estava com 8 anos. Então, pouca lembrança eu tenho das histórias que ele contava, assim. Mas o que ele contava que as coisas, por exemplo, naquela época eu sofria muito, era difícil, né? Eles tinham que trabalhar, era para os senhores, não ganhavam nada. Então por isso que a maioria, quando era maltratado demais, eles fugiam. Então, para cá, um grupo que fugiram. Para poder escapar dali e saíram para cá para poder trabalhar, sobreviver mais dignamente, com mais tranquilidade, né? Os quilombos vêm a ser os esconderijos dos escravos, que antigamente eles vinham esconder aqui. Daí eles escapavam de lá para vir esconder aqui, tentando ter uma vida mais livre, mais melhor. E daí vinham esconder por aqui, daí vem a ser o quilombo, era esse aí. Daí muitos acham que os quilombos são os escravos, não, os quilombos foi botado por causa dos esconderijos dos escravos, que eles vinham se esconder. Daqui veio gente lá da serra, dos escravos lá da fazenda do Campo dos Pretos se esconder aqui. E daí foram ficando por aí, foram criando família por aí, então a palavra quilombo é isso aí. Aqui daí é onde as pessoas se escondiam para se escapar da escravidão um pouco, fugir dos senhores. Daí esse é o legítimo que é os quilombos. Isso aqui era onde foi o refúgio dos escravos, por exemplo, eles vinham e se refugiavam aqui, e aí moravam aí, por exemplo, então ficou o quilombo, né? Onde era o refúgio deles, né? Eram refugiados. Veio uma serra que foi aberta aqui, que ainda tem até hoje, foi os quilombolas que abriram. Foi os escravos que abriram essa terra. Olha só, a casca de burro. Para eles saírem para buscar mantimento, né, para comer. Naquele tempo lá para baixo era muito difícil por causa dos rios. Então quando dava a temporada de enchentes, ia buscar banho em cima da serra. Para sair lá em cima não tem rio. Foi de onde nossos bisavós foram escravos se esconder, foi aqui, foi isso que descobriram esse território aqui, em Pedra Branca.
Naquela época diz que não tinha estrada nenhuma, esses carreiros que tem tudo por eles que abriram. Abraço. Porque era, estrada não tinha, era um carreiro por a beira do rio. Estrada, isso eu conheci, de quando já era grandinho. Aí foi que abriram um carreiro, mas não tinha estrada. Eu disse, não, era por a praia do rio. Então para a serra que tinha as serrinhas, né? Saí para a serra. Por causa que aquela gente, por exemplo, negociava com o senhor, né? Chegava no tempo de milho, eles vendiam feijão, e lá e trazia o charque para comer. Dava, os fazendeiros davam, né? Mas dava porque era o senhor deles, compreendeu como é que é? Eles iam lá só buscar. Foi aqui que nossa descendência veio se esconder naquela época, mas não foi se esconder, foi porque eles ganharam por dia, liberdade, como se diz. E daí o senhor deles disse, agora vocês não podem ser mais escravos, não podemos manter vocês vão para lá, vão se virar. E daí eles acharam essas posses aí, tudo de guarda, tudo mataria. Daí eles entraram para cá, vieram abrindo esporte. Foi escrito a carta, a libertação, mas tinha pessoas daquela que não tinham como viver, ficou desorientado, vivia onde? Eles viviam, por exemplo, na casa do senhor, lá ao redor, né, nos ranchinhos de Xaxim. Daí, comendo aquelas migalhas que eles davam. E muitos ficaram encostados, morreram de velho ali. Outros, vamos dizer, que vinham para um lugar que nem esse aqui, viveram a vida assim. Eu pertenço à família dos Braz. O meu pai é filho de um escravo, né? De um descendente de escravo que escapou de lá de cima. E meus bisavôs, tanto por parte de mãe como de pai, tudo foram escravos. Os escravos de Nunes, Fogaça e Monteiro. Os documentos que existem aqui, mais antigo, é dessa... que eles descobriram eles que estavam aqui, eram fugitivos. Descobriram, e daí vieram e tomaram conta da terra. Mas as antigas mesmo, tudo parte dessa gente. Nunes, Fogaça e Monteiro. O meu bisavô, pro lado da minha avó, era o André Machado. E esse André Machado tinha sido escravo do tal de Manuel Monteiro. Então daí o falecido avô veio conhecer a minha avó ali no Josafá. Daí se estimaram um pouco e depois casaram. Como ele, o falecido avô era dessa gente aí, da Serra, dos Nunes. Daí se lembraram, não, agora não é bom te colocar lá no sítio. Daí o falecido avô casou e eles colocaram aqui. O falecido avô construiu a família dele, tudo aqui, nesse rancho. Criou aqui os morenos dele, tudo ali embaixo daquele fogo de chão, no caso, comendo ali feijão com pele de porco e toicinho, e polenta, e batata e aipim, no caso. Alguma vez acho que até tinha arroz, no caso. Criou ali os morenos dele ali, no caso. Às vezes a gente estava uma hora dessa assim, eles estavam descendo, gritando aí na serra, né? Gritando assim, por exemplo, tinha tropa aqui com 20, 15, 18, 20 cargueiros. Trabalhavam para Caxias, levavam carga daqui para Caxias. Levavam farinha de mandioca, levavam cachaça, levavam açúcar amarelo, açúcar mascaro, para Caxias. E de lá traziam farinha de trigo e vinho. E vendiam para cá. Isso foi muitos anos, essa serra aí, essa serra da Pedra Branca. E quando ia um tropeiro, por exemplo, daqui para lá, que ia com a tropa carregada, ele chegava embaixo ali e já gritava, vou subindo, né? Tantos cargueiros. Ele gritava bem alto, né? Quem vinha descendo, por exemplo, já se aguardava num lugar que porque não dava de se encontrar, né? Então era assim, né? As tropas tinham que avisar, né? Gritavam. Eu conheci muito, duro. Meu pai contava que esses carreiros de serra foram abridos, descobertos por carreiro de anta e carreiro de tigre. E daí os trabalhadores iam abrindo os carreiros, porque o tigre e a anta não subiam o peral. Aí foi onde foi descobrido a saída para cima da serra por os carreiros de tigre e carreiros de anta, daí foi desmatando. Aí aqueles
aqueles habitantes daqui, que eram escravos, trabalhavam para o senhor, lá na serra. Tudo era o fazendeiro. A mãe contava assim, que botava o arço assim nos ombros, botava outra coisa assim na testa para poder resistir o peso que tinha que subia na serra para levar aquele mantimento. Aquele senhor deles mantinham eles, davam assistência para eles, mas o que eles trabalhavam era carregado para lá, carregado nas costas, assim, como depois nós usávamos em cargueiro de mula daí. Então era a história que a gente sabe que a mãe e o pai contavam pra gente. Eu desci tropas com 10, 15 animais, com os bruacas da serra, turmas serrando, vinham comprar milho da turma. Tem que tirar as coisas nas costas de lá do fundão ou de cargueiro. É um burro ou um cavalo mesmo, que a gente bota uma coisa assim, no lombo dele, e ali faz uns balaios e bota dos lados, assim. E ali vai enchendo de coisa. E daí foi terminando aquelas tropas, foi terminando os burros, as mulas, que a gente fazia aquelas tropas, né? Foi terminando. Aqui nós temos dentro da área do Mampituba, no Calço. Aqui ao sul, no Calço, vai o Josafás, que é o Mampituba. Aqui, primeiramente, o primeiro rio aqui é o São Gorgonha, no Calço. E depois ele vem abrindo aqui para Santa Catarina, aqui ele volta para trás, aqui à direita, daí é o Faxinarzinho, no Calço. Ele se dividia sempre, as bases eram as grotas, no Calço. Dessa grota para lá é do Pedro, dessa outra para lá é do Paulo, dessa outra para lá é de Juca, o da outra para lá é de Manduca, no Calço. E assim, no Calço. No Calço aqui a nossa extrema seguia pelas grotas, no Calço. Algumas linhas secas, no caso, por um espigão de morro, mas normalmente sempre pelas grotas. E a comunidade quilombola fica, no caso, situada nessa mesma faixa aqui, que é o centro comunitário de São Roque, sempre foi o centro cultural. E para esse lado aqui, que tem o Peral da Santa, tem o Tembé da igreja que nós tratamos, mas o nome da grota é Quebrada Fundo. E depois daí segue as outras grotas para cá. Então, daí tem a grota do falecido Vitor, tem a grota do falecido Durino, tem a grota do Manelino, depois tem a grota do falecido Jacó, e depois daí tem essa grota aqui, que é aqui extrema o Alfonso aqui, dentro da área que eles dizem que é o parque, a Parada da Serra aqui, que é a tal Grota Funda, essa aqui. Aqueles espaços que eles moravam ali, as casas deles eram no caso, meio próximo da grota para pegar água, no caso, a água fornecia a eles ali, e eles moravam ali, depois arredado das águas, faziam as plantações, as lavouras. Que tinha que ter água, porque normalmente sempre criavam um porquinho, galinha, essa coisa, para não estar puxando só água no bardinho para lá. Então daí... O povo falava muito, né, antigamente, que via muitas coisas, né, muitas visões, assim, tanto de visões de pessoa como de bichos, lobisomem, essas coisas, mas eu não, na minha época já não tinha mais isso, eu não vi mais. Só escutei uma vez o grito do gritador aqui nessa grota. O gritador? Isso aí era na prática que a gente aprendeu, que os antigos falavam. Que antigamente tinha o tal de gritador, e esse gritador, o significado dele diz que era um filho, uma vez que foi num baile, e daí ele chegou do baile e já amarrou seu cavalo num palco, como se diz. E daí a mãe dele ficou com dó do cavalo, está amarrado, e ele foi dormir. Agarrou e soltou o cavalo dele para ir pastar, para ir tomar água. E ele se acordou, se perguntou que dele meu cavalo. Ele disse, não, meu filho, eu soltei porque o pobre bicho estava lá louco de fome, com sede. Mas agora então eu não vou poder ensiar meu cavalo, mas eu vou ensinar a senhora.
Ele diz que ensinou a mãe dele, e montou, esporou muito, judiou muito dela. E ela diz que ele a Vera de se virar num monstro. Andar gritando pelo mundo todo sem ter solução para o seu problema. Então daí é o motivo que ficou tarde, gritador, porque daí foi por causa daquela má palavra que a mãe dele disse para ele, que ele tinha que se virar num monstro, pela judiaria que ele tinha feito para ela. E por isso que se tornou tarde gritador. Gritando em toda parte do mundo, né? É, tudo faz parte do mundo. Isso aí, por isso que quando ele não está numa parte, mas ele está noutra, ele existe. Porque isso aí aconteceu comigo uma certa ocasião. Até agora ninguém via, só escutava o grito, né? De noite. O grito que eu escutei era tipo de uma pessoa pedindo socorro, uma pessoa desesperada, assim, né? Ele descia de gota abaixo, passava aqui, descia no rio e descia de rio abaixo, gritando. Isso era tudo solteiro ainda, né? O meu ex-marido, de vez em quando ele escutava, ele via o grito dele, que saía muito de noite, né? Então daí ele contava que via muito, escutava muito o grito desse gritador. Mas nunca ninguém viu, também só escutava o grito. É, só gritador, porque só escutou o grito e não vejo ninguém, e era no ar, não era no chão. Era pelo ar. Daí ficou por nome de gritador, não sei se era assim o nome dele, né? Foi na nossa juventude, né? Nós se reunia os lotes da juventude para ir aos bailes, e daí ali a gente saía e escutava. Eu passava seguido. Tinha os meus 25 anos naquela época. E anoitecia bem atrás daquele morro ali, eu anoitecia atrás daquele morro, no Faxinal ali em cima. E daí eu vinha vindo de a cavalo. E quando eu vi, ele estava gritando, mas muito longe, mas só que se vocês verem o grito dele, vocês se apavoram. Porque não dá para saber se é cachorro raivando, não dá para ver se é animal rinchando, se é touro urrando, não, você sabe o que é. Mas se ele gritar aquilo lá no tio Fonso, ouve perfeitamente. E eu comecei a ver de muito longe, por um grotão que tem ali acima, foi subindo, direito ao meu encontro. Só que vulto assim a gente não vê nada, só vê o grito dele e aquele tropelão medonho. Pra gente olhar parece aí uns 20 ou 30 criação quando corre da gente que se assusta assim no mato, o tropelo, o barulho dele. Então a gente pode ver que isso aí aconteceu e acontece até no dia de hoje, que aconteceu comigo. E não aparece, então, que de repente, por exemplo, a fantasma que aparece, que a pessoa identifica, é uma coisa, e a que faz o movimento é outra. Eu interpreto assim, que eu não sou analista, né, sou um caboclinho daqui do mato, no caso, sem cultura, mas eu interpreto assim. Eu vinha vindo, no caso, atravessando o rio de lá para cá, quando eu entrei no rio, eu estava na metade do rio assim, que eu olho lá assim, eu enxergo aquele vulto que vinha vindo do lado do... Estava parado, que vinha do lado do salão, parado assim, lá de terno, parado aquele vulto lá, só porque era de roupa preta, só porque não tinha nada, estou segurando aqui essa roupa para mostrar, parado assim, no caso. E eu vinha vindo de cá, que eu olho, no caso, digo, já me lembro, digo, por amor de Deus, no caso, me proteja, o senhor me proteja que eu tenho que passar. Me lembrei, pode ser gente, mas também pode não ser. E eu vim, sapatão, caminhando ligeiro dentro d'água, mas eu não desisti, não diminuí o passo, no caso. Do jeito que eu vinha, eu só cuidava aqui por vão do braço assim, no caso, tava lá e eu vi. E eu já, diz que tem gente que apela para Ave Maria, no caso, e eu já apelei de vereda e já misturei Ave Maria, Pai Nosso e Creio Deus Pai e tudo. Digo, meu senhor, o senhor me tira, no caso, se for um maligno, ou a fantasma, o que for, que eu tenho que passar. Aí a estrada aqui agora, eu não posso mudar o carreiro.
no caso, que eu vim no caso e olhando, aquilo arredou-se assim, tipo assim, um papel, no caso, sem mexer com as pés, só levantou, parece que baixou para trás assim. De repente, ele... Digo, bem que tu ficou ainda, Deus que te segure lá que eu tenho que ir embora. E eu passo largo, no caso vinha com aquela carga, olhando aqui para dentro daquela lavagem e olhando no caso ligeiro. Quando chego na frente do cemitério, levanta assim na minha frente o formato de uma reis, no caso assim, formato de uma reis, saiu na minha frente assim e abanava a cauda, tipo uma folha de bananeira, assim, abanava aquilo. Quando eu ia uns 10 metros de distância, de novo no caso. Só dei uma olhada para trás. Digo, Deus que te consuma, imundícia. Daí, saia do meu caminho. Eu tinha uma caneca de fogo. Acendi a caneca, dei uma olhada para trás assim. Não enxerguei nada. Mas alinhei no calço e varei no calço. E graças a Deus, daquela ali eu me livrei no calço. E vim no calço. Nós chamamos de fantasma assombração, mas eu vi isso aí, eu acho que é desde o tempo do Passeio do Vô, eles falavam em assombração aí. Tinha uma tia minha que contava uma história, dizendo que via um tatu de ouro, via aquele tatu de ouro, que era a Facida Tia Fis, enxergava se era de ouro aquele tatu, perto de um lugar que eles chamavam de rodeio. Chegava perto, aquele tatu estava ali, era ouro, quando chegava para juntar, o tatu sumia, daqui a pouco via de novo que era ouro, mas eles queriam chegar, mas quando chegava perto ele ia desaparecendo e nunca conseguiram pegar. Não, eles nunca puderam discriminar o que era, eles achavam que perigava ser uma aparência, perigava ser uma mina. Mina que eles contavam é dinheiro que enterravam e depois ficava encantado. Tempo dos antigos. Certo eram os senhores, que os fazendeiros antigos, que algum mandava enterrar o dinheiro lá, e um escravo lá enterrar o dinheiro, e quando fazia o buraco lá, para botar o dinheiro aqui, ele deixava consumir lá mesmo. Matava aquele lá e já deixava lá. Daí eu acho que vem a seca aí disso, que dá essas aparências. Mãe do ouro que eu vejo falar, essas bolas de fogo que aparecem de noite. É isso que eu vejo falar que é mãe do ouro, isso não sei se é real, se não. Eu vi 2 bolas pra lá da casa da Maria. 2 bolas grandes, uma descia pro chão e a outra subia. A outra vinha pra baixo e a outra subia. Se encontravam assim, ó, um lado e outro. Nós íamos uma serenata lá naquele morro lá, nós estávamos lá em cima e nós vimos as bolas do outro lado. Não foi só eu, foi um lote de rapaziada e guria que ia serenata. Tava todos unidos, nós todos vindo. Nós ficamos bastante tempo olhando. E fomos para o baile e ficou ainda ali. Eu vi contar muita coisa. E aqui no Mato do Rancho Velho? Ali no Mato do Rancho Velho, ali viu uma pessoa assim, caminhando, o falecido Alfredo, que uma vez passou por baixo das pernas de um ali. Diz que isso era uma altura de um homem, que era um absurdo. Diz que com uma perna de um lado da estrada e outra do outro, assim, ele agarrou e cruzou por baixo. E ainda para um baile. Eu disse para eles que aqui a Alcântara gostava muito de baile, né? Sim. Começava no sábado de noite e muitas vezes ia até quarta-feira, né? Às vezes quarta-feira dançando, e farreando, tudo em harmonia, tudo em alegria. Tivesse o cabo tivesse um pouco assim, me lembro do chiqueiro, nós inventávamos uma serenata, vinha ali, quando ele via, chegava lá, um batia a serenata e outro ia lá bater o porco. Matando o porco, era assim, nossa tradição antiga, era
A gente ia lá, tinha um tocava violão, outro tocava gaita e outro cantava, e por ali passava ali 2, 3 dias lá naquela festa maravilhosa, naquela farra, assim, que era a nossa tradição antiga. Uma época Isso também aí. usavam muito terno de reis, né? Cantavam, né? Cantavam no final de ano, né? Eu cantava do dia 1º até do Natal, agora do Natal até o dia 6 de janeiro, né? Eu ajudei muito a cantar, cantava de contramestre, né? Contramestre, sim. É, Eu acompanhei muito. É. Ô de casa, ô de casa, cavalheiro. Para chegar na sua casa, licença, peço primeiro. Era os começos. Isso mesmo. Eram assim. De fato, né? Era o começo, mas eu não me lembro muito, porque eu era muito pequeno naquelas épocas, mas eu sei que eu acompanhei também. E tem muito mais coisa que a gente... Agora mesmo cheguei agora mesmo cheguei aqui no seu terreiro. Daí o contramestre cantava de lá. Agora cantava mais fino daí. Para cantar e tocar, licença, peço primeiro. E para abrir a porta, como é que era, Tadinho? Abre a porta, cavalheiro. Aqui no seu terreiro, licença, peço primeiro. Mas era muito verso, né? Era O muito mestre longe tinha que saber, que né? Vamos agradecer ao certo. Foi muito tempo a tradição, muito tempo. E daí, por exemplo, eu vinha, cantava aqui, daí cantava lá em casa, ia lá, cantava lá no Dadico, e ali cantava lá no Antônio, visitando todas as casas. Onde amanhecia, fazia o baile. E aí o baile, dele baile. E era mais ou menos, tempo do short, da rancheira, do samba, do terol. Então era uma vida, vamos dizer que era uma vida sofrida e divertida, né? Sofrida e divertida. Fazia as tardes domingueiras nessa hora também, nos domingos. Hoje eles dizem matinada dançante, mas nós chamava domingueira. Se reunia todos os domingos no salão, dançava, tocava. Tinha um fazendeiro da Serra, o tal de Elcio Bora, pediu para me fazer uma música falando assim, da Pedra Branca. Daí eu fiz uma música por nome Bugio da Pedra Branca, né? Só que eu me esqueci, faz muito tempo, daí parei, né? Daí uma parte dizendo assim: o bugio veio do mato, passando pelas barrancas, à procura de um fandango, para arrastar as tamancas. Ele diz que é gaúcho e toma canha na guanta, sempre dizendo pro povo que é o bugio da Pedra Branca. Já aí, bugio é um bicho pequeno que apavora quando ronca, sempre sai bem no bufete quando acha quem lhe afronta. Bugio gosta de bagunça, pouca coisa não lhe espanta. Ele vai de tudo um pouco porque ele é da Pedra Branca. O bugio veio do mato, passando pelas barrancas, à procura de um fandango, para arrastar as tamancas. Ele diz que é gaúcho e toma canha na guanta, sempre dizendo pro povo que é o bugio da Pedra Branca. Já aí, bugio é um bicho pequeno que apavora quando ronca, sempre sai bem no bufete quando acha quem lhe afronta. Bugio gosta de bagunça, pouca coisa não lhe espanta. Ele vai de tudo um pouco porque ele é da Pedra Branca. É assim.